Basta ligar a TV para perceber que algo de errado já ocorre no planeta. O caos nas grandes cidades do mundo, com a crescente multidão de veículos, a poluição descarada dos rios, a destruição de florestas, a grande massa de lixo não degradável gerada por embalagens muitas vezes inúteis. O dia 5 de junho é lembrado mundialmente como o Dia do Meio Ambiente. Nos últimos anos, a data tem servido e para que entidades ambientalistas protestem contra a letargia dos governos para encontrar soluções que amenizem os impactos do aquecimento global sobre o planeta. As alterações climáticas provocadas pela poluição desenfreada também despertam cada vez mais um sentimento de conscientização na sociedade. Nem tudo está perdido, porém, é necessário que todos se unam para combater um mal que pode afetar as futuras gerações. Em todos os documentos, os cientistas faziam questão de deixar claro que a maioria destas catástrofes poderia ser revertida. Segundo eles, o trabalho tem que começar imediatamente e não pode haver economia de recursos financeiros. Mais do que nunca, boas ideias começam a sair do papel e outras estão em discussão. O problema é que o tempo é curto e as questões mais delicadas acabam sendo postergadas por causa de interesses econômicos das grandes corporações. O Brasil está em dia com o meio ambiente? É a primeira pergunta que eu faço. Eu vou começar ali com o Arílio Veras. Bom, eu não diria que o Brasil está propriamente em dia dentro daquilo que a situação já traçada pelo professor Jonas está a exigir. O quadro, de fato, é preocupante em escala mundial, não necessariamente em relação ao Brasil, mas em escala mundial. O quadro é preocupante. As grandes potências econômicas, elas teimam em, eu diria, desconhecer esse quadro, na medida que nós temos fóruns como o de Kyoto, por exemplo, onde se procura estabelecer cotas de emissões e sempre as grandes potências, representando os grandes grupos econômicos, têm relutado, têm se mostrado refratárias em relação ao cumprimento desses padrões, vamos dizer assim, estabelecidos na Conferência de Kyoto, no Protocolo de Kyoto, por exemplo. No Brasil, nós temos problemas que são decorrentes da atividade também de interesses econômicos, mas eu diria que nós temos problemas mais sérios relacionados também à nossa condição de país subdesenvolvido e que tenta de todas as formas alcançar um nível melhor de desenvolvimento e para isso tem passado, isso a gente pode evidenciar em questões como a questão da Amazônia, por exemplo. Nós verificamos que muitas vezes nós temos passado por cima de alguns compromissos que nós brasileiros temos com relação não apenas a nós mesmos enquanto nação, mas também em relação ao planeta, ao resto do mundo. Eu admito que essa condição só seria revertida na medida que nós tivéssemos um trabalho que aliasse a conscientização da nossa população, o que passaria por um processo de educação ambiental voltado para essa conscientização, mas que também buscasse definir, que buscasse estabelecer critérios, diretrizes, de forma muito prática até, na medida que eu até admito que esses critérios e diretrizes existem, mas não tem um caráter assim prático, onde você possa vislumbrar quais são os limites, os seus limites, de forma tal que a ocupação de áreas ainda não degradadas pudesse realmente ser feita de acordo com critérios conservacionistas, de forma a respeitar as limitações impostas pelas condições naturais dessas áreas, desses terrenos, respeitando também a condição daquelas pessoas que ali habitam e de lá tiram o seu sustento, como é o caso das comunidades indígenas, por exemplo. E sem que isso seja feito, sem que isso seja pensado, eu fico muito preocupado, porque de fato o que se vê
a ocupação de forma desordenada por pessoas que não têm esse compromisso com a sociedade, com a nação, e buscam em caráter imediatista apenas o lucro. É o caso da expansão da fronteira agrícola dessas regiões que eu já falei, do norte do Mato Grosso, da Amazônia legal, de uma forma geral, que é feita através da pecuária, principalmente da pecuária, que atua como o grande, vamos dizer assim, o grande elemento de expansão da fronteira, e atrás da pecuária sempre vem a atividade agrícola também, notadamente a monocultura associada à soja, coisas desse tipo. Então eu acredito sim que, embora reconheça que nós estamos devendo muito ainda, mas nós com certeza nessas 2 próximas décadas eu quero crer que a gente vai chegar num ponto onde a gente vai sentir realmente que nós estamos fazendo um bom trabalho, o Brasil vai passar a limpo essas questões e vai ter uma posição de destaque dentre aquelas nações que estão comprometidas com a conservação ambiental. Ok, professor Adolfo. Bom, quando se fala em meio ambiente, às vezes a gente não recorda que é um tema extremamente novo. A questão ambiental entrou na agenda do mundo na segunda metade do século passado. Primeira preocupação importante aconteceu no Clube de Roma, 1960. Preocupação com o esgotamento dos recursos naturais. Hoje, as nações desenvolvidas, muitas vezes, assumem uma postura de censoras do mundo. Mas é bom lembrar que o desenvolvimento dessas nações foi, e em alguns casos, como a questão americana dos Estados Unidos, o estilo de vida americano se faz com um sacrifício muito grande do meio ambiente. A dificuldade do governo americano de assinar o protocolo de Kyoto é uma comprovação. No Brasil, a questão é muito, muito mais séria. Porque durante séculos, no Brasil colonial, o Brasil interessava ao mundo europeu para a exploração predatória. Isso tudo é uma herança. Claro que no século XX, e principalmente no final, meados do século XX, o Brasil se tornou uma nação populosa, urbana. E o que é estranho é que a questão ambiental ela é tratada até com muito calor quando os problemas são distantes. Claro que o Brasil tem problema na Amazônia. O problema é que não devia ter, porque enquanto a nação americana tem problemas com o meio ambiente para garantir o estilo de vida, as questões da Amazônia, como foram relatadas pelo professor Arilo, elas são questões de fora da lei. A área normalmente é pública. São desmatadas de uma forma criminosa, com a exploração completamente indevida. Mas dizer que são clandestinas? Como é que se explora uma área daquela? E como é que abre estrada os caminhões cheios de madeira? Clandestino isso.